ela interna, para mim não tem nenhum problema. Beleza. Só vamos esperar mais 2 minutinhos aí para ver se quem que vai entrar Claro, aí. claro, tá? Pessoal, quem quiser abrir a câmera aí, fica à vontade, tá? Não tem problema. Tarde, pessoal. Boa noite, já. Opa, beleza? Boa tarde. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui minha câmera. Ok, aqui. Agora foi. Acho que, bom, conforme for, se entrar mais gente aí, eu vou admitindo aqui a entrada e dá para ir fazendo, mas acho que já dá para começar. Bom, a gente já te conheço pelo call que a gente fez aquela outra vez, mas atualmente eu ocupo aí o cargo da presidência da Liga, tem os outros diretores, tem alguns membros aqui, e a gente fica muito feliz com a sua presença. Já tinham alguns membros da Liga que te conheciam, que, enfim, acharam super legal que você fosse participar, então é uma baita oportunidade para várias pessoas de terem aí um contato com você que talvez não seria tão fácil assim de conseguir. Então, queria agradecer. E aí, já para a gente começar, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco o que você faz, que você ocupa hoje, contar um pouquinho sobre você para a gente poder dar sequência. Claro, primeiramente é um prazer falar com o IBMEC novamente. Provavelmente você, Vinícius, muito obrigado. Entrou em contato comigo, a gente acertou aí. Já essa é a segunda encontro que a gente conseguiu acertar mais um horário. Bom, pessoal, meu nome é Jacinto Santos, hoje eu sou sócio e analista de fundos imobiliários do site Fund Explorer, um site especializado em fundos imobiliários. Eu entrei no mercado em 2012, né? Como estagiário na corretora Octo Investimentos, hoje é a Rico, tá? A Octo Investimentos era, na verdade, a antiga Link Investimentos. A Link, antes da XP, era a maior corretora institucional do Brasil, a Link, né? E ela foi adquirida pelo Banco BS, muito tempo atrás. E que os sócios da Link, no caso, que eu trabalhei diretamente ali na Octo, né? Eles fizeram um spin-off, né? A parte institucional ficou com o Banco BS, né? Sendo que o BS fez uma joint venture aí com o Banco do Brasil recentemente, hoje é o UBSBB, né? E a parte de varejo, que é o investidor individual, o BS não teve interesse em tocar nem de uma forma independente, ou seja, o BS seria, por exemplo, um acionista e a parte de varejo ia ficar com outro nome, sendo que o BS seria acionista, mas não aconteceu dessa forma, né? E no caso, eles resolveram tocar para frente e montar o investimento com a corretora, né? E eu fui estagiário ali durante aí um ano, depois eu evolui para analista, né? E assim, como eu peguei a parte de fundos imobiliários, foi algo, vamos dizer assim, que aconteceu fora do meu controle, inclusive, porque a área era muito pequena, né? Assim, na época a gente tinha a percepção de que o investidor, pessoa física, ele não tinha tanto interesse em educação financeira como tem hoje, tá? Assim, mesmo assim, a gente vê muitas pessoas, né, não prestando atenção na educação financeira, eu acho muito importante, isso é uma pena, né? Mas naquela época era ainda mais explícito, né? Então a gente tinha, vamos dizer assim, um olhar com algo muito mais direcionado a realmente ao trade em si, né? Análise técnica, enfim, né? E a demanda de fundos imobiliários caiu no meu colo porque é o seguinte, na época a gente teve aí o IPO aí, do BBP11, que é o Banco do Brasil Progressivo 2, que foi um marco na indústria, porque é o seguinte,
Era um fundo imobiliário de agências bancárias locado para o Banco do Brasil. O que acontece? O Banco do Brasil é uma instituição muito grande, né? E a capilaridade dessa instituição é simplesmente um monstro no Brasil, muito grande. Então, imagina só, um fundo imobiliário que foi vendido aí pelos gerentes de agências de todo o Brasil. Então, foi, vamos dizer assim, uma entrada de investidores muito grande no mercado. Foi muito forte, né? E a partir disso, muitas pessoas começaram a perguntar sobre esse fundo e eu fiquei responsável por essa parte aí na corretora de fundos imobiliários, né? Aí realmente eu comecei a me especializar mais, a dar palestras sobre o tema, a pegar, por exemplo, algumas carteiras de investidores private, acho que na época era acima de 500 mil que a gente fazia essa seleção, 500 mil para cima, a gente já botava com private, já dava orientações a respeito, e assim fui evoluindo, né? Depois da RIC, eu fui uma gestora de patrimônio imobiliário, né? O que acontece? As gestoras de patrimônio imobiliário, ou elas têm um direcionamento para terceiros, para gerir recursos de terceiros, ou gerir recursos de alguns investidores, muito poucos investidores, um ou outro, assim, você conta nos dedos, né? E na época, essa gestora de patrimônio imobiliário, ela fazia a gestão de uma instituição seguradora, né? Só que o seguinte, a gente também fazia algumas incorporações pontuais para essa própria instituição seguradora, né? Então, por exemplo, aquela seguradora queria um empreendimento que no endereço X que não tinha, né? E a gente qual que era o nosso papel também? Era de procurar assim uma viabilidade para ter esses empreendimentos, a gente fazia estudo de terreno, IVTL, estudo de massa, enfim, a gente fazia todo um estudo, modalidade financeira, inclusive, para ver se realmente valia a pena fazer um empreendimento do zero e fazer uma alocação aí na modalidade BTS aí para essa instituição, né? E eu fazia todo o planejamento financeiro dessa gestora, né? O planejamento financeiro de estruturações aí financeiras desses empreendimentos, né? Então foi uma experiência bastante interessante. Eu tive contato aí muito mais com o mercado real, imobiliário real de fato, não fundos imobiliários, que vamos dizer assim, um mercado indireto, né? No caso, aí eu, assim, melhorei muito minha análise, comecei a ver laudos de avaliação, enfim, né? Foi bastante interessante. Na época eu terminei meu mestrado também, né? Eu fiz minha dissertação de mestrado é sobre valuation aplicada em fundos imobiliários, né? Então foi bastante interessante na época. E também dentro dessa gestora de patrimônio imobiliário, a gente tinha um braço, né? Que estava nascendo um braço para a gente fazer gestão de recursos de terceiros, não só dessa instituição seguradora. E eu e meu chefe, a gente ia para essa asset, né? A gente estava começando, por exemplo, a fazer estruturação de alguns CRIs no mercado. A gente estava, inclusive, on the go aí para fazer um CRI que, na época, a gente ia avaliar de uns 450 milhões de reais. A gente estava em diligência jurídica dos contratos de locação, né? E o que acontece? A gente tinha todo um rito especial, né? Primeiro a gente faz a diligência dos contratos de locação, que são que é o lastro, para depois, por exemplo, começar a operação, assim, a montar a modelagem financeira, né? Para depois a gente colocar no mercado, aí tendo, vamos dizer assim, o awareness do mercado, a gente ia começar, por exemplo, a montar um fundo imobiliário, né? Mas por uma questão estratégica corporativa, a asset não foi para frente, né? E foi na época que realmente eu saí para terminar meu mestrado, né? E realmente aí, pouco tempo depois, depois de, por exemplo, fazer algumas parcerias e conhecer algumas pessoas, eu consegui chamar a atenção do pessoal do Fund Explorer e ser contratado por eles. E hoje você é sócio analista do Funds Explorer. Exatamente, hoje eu sou sócio e analista. Certo. Então, Jacinto, eu queria perguntar para você, porque eu acho que, não sei se é a minha percepção ou se as outras pessoas têm essa percepção também, mas fundos imobiliários foi um assunto que ultimamente chegou muito mais em mim do que chegava antes, assim. Eu comecei a ouvir muito mais falar sobre fundos imobiliários e, enfim, por exemplo, a Nord, eles abriram uma área de fundos imobiliários recentemente. Enfim, um monte de coisa. Como é que você acha que está o panorama assim dos fundos imobiliários hoje? Você acha que por que você acha que está atraindo tanta gente assim?
Eu não sei se atraía antes, né? Porque é o seguinte, é uma mudança, tá? Em especial no custo de oportunidade. O que eu vejo? Por que, por exemplo, na minha época, quando estava na gestora de patrimônio imobiliário, não atraía tanta gente? Porque o custo de oportunidade na época estava em 14%. O custo de oportunidade que eu digo é a taxa Selic, né? Pô, 14%, assim, é bem complicado você atrair investidor para renda variável com 14% com nível de risco menor. É bem complicado. Óbvio que, assim, eu sei que, assim, uma comparação mais justa, a gente teria que fazer com a NTNB, porque você tem aí um componente inflacionário, né? A Selic, você, mesmo se tiver 14%, você tem que descontar a inflação e imposto de renda. Dado que, por exemplo, o yield dos fundos imobiliários, você não tem imposto, né? E ele, por premissa, ele é real, né? Lembrando que os contratos de locação, eles repassam a inflação. O que acontece é o seguinte, né? O repasse da inflação, ela, vamos dizer assim, é em 12 meses no aniversário de cada contrato de locação. Então, ela não repassa todo mês, né? E outra, a gente teve uma crise muito forte em 2014 para até 2017. Então, não atraía tanta gente. Uma crise muito forte. A gente tem a crise econômica juntamente com o final das construções de grandes empreendimentos na cidade de São Paulo. Então, o que acontece? O mercado imobiliário é cíclico, né? E geralmente demora de 3 a 4 anos para você construir um empreendimento. Se ocorrer tudo certinho, se não tiver, por exemplo, discussões de projeto, embargos de obra, se não tiver, por exemplo, que comprar outorga ou CEPAC, enfim, né? Então, de 3 a 4 anos. E caiu justamente nesse período com a entrega de vários empreendimentos. Então, a atividade construtiva, assim, aumentou bastante, o estoque de novos empreendimentos explodiu, né? E como você tinha uma crise econômica, o preço das locações despencaram. O preço das locações. E começou a favorecer muito mais o locatário, né? O locatário falou assim, poxa, eu estou num prédio B pagando, por exemplo, R$100 o metro quadrado. Poxa, eu vou pagar 100 no empreendimento super novo que inaugurou a 4 quadras daqui, por exemplo. Valia muito mais a pena, né? Então, assim, não tinha muita atratividade no caso, né? Para investidor, porque a Selic continuava a 14%. E você tinha essa mudança do ciclo, justamente na época de crise econômica, né? Em que a taxa de juros foi artificialmente para, assim, depois, né? No caso, foi para 7,25, aí teve que subir de modo artificial, foi até antes, perdão, teve que subir de modo artificial, enfim, foi bem emblemático isso, e era difícil. Aí, quando veio, assim, quando a taxa de juros começou a descer paulatinamente, de um modo muito mais estruturado, né? E, no caso, aí, portanto, o custo de oportunidade começou a ficar baixo, vis-à-vis da rentabilidade dos fundos imobiliários, aí se correu naturalmente uma mudança, porque os fundos imobiliários, eles são um instrumento, a meu ver, ele é muito mais fácil de entender que uma ação, por exemplo. Ele é mais fácil, né? A ação é uma empresa, você, assim, tem que estudar o mercado da empresa, a empresa em si, você tem que realmente fazer um estudo micro, tem que analisar o histórico da empresa, fazer uma projeção considerando as 3 demonstrações financeiras. Não que o fundo imobiliário não tenha que fazer isso, mas o fundo imobiliário é mais fácil de entender, porque o que está lá dentro é um imóvel com locação. E o que a empresa está lá dentro? São pessoas envolvidas em vários projetos que podem aumentar a receita da empresa ou não, pode dar errado. Pode dar errado, por que não? Né? Investindo em novos equipamentos para aumentar a produção, contratando novas pessoas para fazer novos departamentos e para saber de tudo isso. É bem complicado. Então, é o seguinte, o fundo imobiliário ele é muito mais fácil de entender e como ele é um ativo de renda variável, é a porta de entrada para o mercado de renda variável. E outra, muitos brasileiros têm um DNA imobiliário, né? Por quê? Isso vem de anos atrás, que é o seguinte, o Brasil tem um histórico hiperinflacionário, isso é inegável, né? E tem um histórico de hiperinflação, isso antes do real. Então, se você tem, naquela época, um histórico de hiperinflação, com alocação corrigindo anualmente por uma inflação, seja ela muito alta, então fazia sentido ficar exposto em imóveis. Porque anualmente você tem aquela questão inflacionária gigante, mas você tem. Então, acaba sendo algo, vamos dizer assim, de proteção, de hedge contra a inflação, né? E, além disso, você tinha aí uma renda do aluguel, né? Então, ficou muito mais fácil a abordagem para o mercado, né? Então, eu vejo dessa forma, você tem um custo de oportunidade rendendo menos, assim, com a rentabilidade caindo
e os fundos imobiliários com uma rentabilidade interessante. Então, essa migração acabou sendo natural, ao meu ver, Vinícius. Sim, e agora seguindo um pouco nessa linha macro, enfim, conversando um pouco desse jeito, eu queria entender a sua percepção, porque a Selic ela está precificada, pelo menos o mercado quer que ela chegue talvez até puta, tem gente que diz 7, 8% no final do ano, eu já vi gente dizendo que 9%, enfim. Então, ela está voltando aos padrões que podem até ser ditos como normais no Brasil, porque o histórico da Selic no Brasil é extremamente alto. Mas aí eu queria saber como é que para você isso impacta os fundos, na percepção de como isso impacta, por exemplo, uma análise de um fundo de tijolo ou de um fundo de papel, que às vezes pode ser indexado ao CDI, Claro, assim. claro. Como é que você acha que rola isso? É o seguinte, quando a Selic começa a aumentar, naturalmente você vai ter uma migração para a renda fixa, né? A meu ver, pelos motivos errados. O que acontece? Os mesmos motivos que trouxeram as pessoas para fundos imobiliários, eles podem trazer, podem, assim, serem motivos para que as pessoas fujam dos fundos imobiliários, né? O que acontece é o seguinte, que ao longo do tempo, se as pessoas ficarem fazendo essa migração toda hora, não necessariamente ela vai ter uma rentabilidade interessante, né? Então, assim, eu vejo o impacto, sim, algumas pessoas voltam para a renda fixa, sim, só que acontece o seguinte, quando elas voltam para a renda variável fundos imobiliários, elas voltam em momentos em que a margem de segurança para comprar um fundo imobiliário, ela não é tão alta, porque os preços já subiram, o mercado já precificou as coisas, né? Já precificou uma subida. Ela pode comprar? Pode, só que a margem de segurança dela vai ser menor. É isso que vai acontecer, né? E ela corre o risco de comprar caro. É um risco que, assim, todo mundo corre esse risco, comprar caro ou barato. Só que em períodos de bonança, o risco de comprar mais alto pesa ainda mais, né? Agora, a segunda parte da sua pergunta, que é a nossa taxa Selic, é a precificação. Bom, é o seguinte, se você utilizar a taxa Selic ou CDI, enfim, na taxa de desconto do seu valuation, muito provavelmente o valor da cota vai ser menor, né? Então, isso impacta sim, correto? Para fundos de tijolo, se você, Vinícius, ou quem está nos assistindo, não ver uma perspectiva de aumento de locação, vis-à-vis com a Selic aumentando, muito provavelmente, quando você trouxer a valor presente no seu valuation, o valor da cota ela tende a cair mais do que de quem tem possibilidade de aumento de locação, né? Correto? Aí é o seguinte, para os fundos de crise agora, aqueles que tiverem exposição ao CDI serão impactados positivamente. Certo? O que a gente tem que prestar atenção aí nos fundos de crise é o seguinte, assim, além do indexador, né, que pode ser inflação, CDI no caso, o spread, o prêmio de risco que tem aqui, são aquelas taxas que estão nos relatórios. Porque é o seguinte, pode ser que um fundo esteja 100% exposto ao CDI, mas o prêmio do cara é 2, 2,5%, no máximo 3. Vai aumentar? Vai, óbvio que vai. Mas, assim, até um certo ponto, né? Até a página 2. Depois, não mais. Ele fica travado, né? Assim, esse tipo de fundo, ele, vamos dizer assim, ele é um pouco mais conservador, né? Mas você tem que ver, no caso, a carteira dele. Poxa, ele tem CDI mais 4, alguns mais 3, ele tem o IPCA mais 7, mais 10, por exemplo. Então, é o seguinte, eles serão impactados sim, mas veja qual que é o prêmio de risco, porque se ele tiver na maior da carteira 2 ou 3, ele até aumenta, mas depois ele se limita um pouquinho. Tá? Muitos fundos que têm esse racional, eles já estão percebendo isso, já trocando. Assim, trocando os títulos. Obviamente, ele gira a carteira e compra um de IPCA, por exemplo. Né? Então, é o seguinte, vai ser impactado sim, mas, obviamente, um mais do que os outros, justamente por esse prêmio de risco aí nos fundos de papéis indexados ao CDI. Sim, e Jacinto, hoje você analisa assim todos os tipos de fundo, então você analisa fundos de papel, fundos de investimento, em fundos com cotas em fundos imobiliários, você pega tudo isso? Eu pego os principais setores. Obviamente que não dá para analisar todos os fundos, que hoje a gente tem 371 fundos em bolsa, né? Mas é o seguinte, os principais setores eu procuro pelo menos dar uma lida em todos e, obviamente, analisar mais profundo alguns deles, né? É que nem eu falo, assim, de vez em quando eu recebo umas perguntas, por que o fundo X não é analisado? Aí eu até falei numa live, cara, porque o mercado tem 300 e poucos fundos, não vou analisar todos, né? O que eu vejo é uma ansiedade por investir que é absurda, uma ansiedade, eu preciso saber do fundo tal.
vamos com calma, faça uma carteira e saiba da sua carteira. Já é o suficiente, né? Então, é o seguinte, eu tendo a analisar todos sim, e obviamente, se tem algum setor diferente, algum setor novo, no caso de fundos imobiliários, eu tendo a acompanhar, e se achar que na diversificação da carteira faz sentido, eu analiso o fundo de uma maneira mais profunda, né? Obviamente que a gente tem alguns novos assim, setores surgindo dentro dos fundos imobiliários. A gente tem o residencial, alguns fundos imobiliários de imóveis agrícolas, por exemplo. A gente tem alguns fundos, tá até assim, começando a estruturar um fundo de posto de gasolina, né? Que eu acho que realmente a gente tem que ter um pouco de cuidado. Assim, o negócio em si de posto de gasolina não é dos negócios mais transparentes do mundo, tá? Já por algumas pessoas já tive feedbacks bastante negativos a respeito, né? E outros, assim, alguns, por exemplo, de desenvolvimento imobiliário, que você compra e vende, né? Porque é o seguinte, o desenvolvimento ele pode ser tanto para venda quanto para renda. Desenvolve e loca, ou desenvolve e vende. Só que lembrando, se é um fundo de desenvolvimento que incorpora, no caso, e vende, né, o fundo tem prazo determinado. Uma hora ele acaba, porque não tem mais patrimônio, né? As unidades imobiliárias foram vendidas, no caso, tá? E assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que o gestor e o investidor tem que estar ciente que a tese do fundo é essa, né? E outra coisa que eu falo, as pessoas precisam ter conforto naquilo que elas investem e saber o que elas estão fazendo, né? Muita gente me pergunta se é, por exemplo, interessante ter uma carteira 100% em FIIs. Eu não vejo problema. Eu devolvo uma pergunta. Você está confortável assim? Você sabe o que você está fazendo? Eu devolvo essa pergunta. Porque é o seguinte, depois que acontece alguma coisa, e depois você vier para mim, Jacinto, me ajuda. Eu falo assim, mas, poxa, você soube o que você fez? Né? Assim, tem que fazer sentido as coisas. Por exemplo, eu, Jacinto, apesar de ser analista, eu não tenho minha carteira 100% em FIIs. Eu tenho uma parcela considerável, sim, mas não tenho 100%. Não, eu também porque... invisto em ETF, eu também tenho reserva de emergência, renda fixa, enfim, né? Não, até porque cada pessoa tem que entender quais são os objetivos dela e talvez os fundos imobiliários eles não Sim, sejam a melhor opção para alguns objetivos, assim. Então, pode você tem, ser. tem Exatamente, pode que ser. pensar dessa maneira. E já sinto, na hora que você vai avaliar, por exemplo, você ali vai avaliar empreendimentos, você vai avaliar fundos de tijolos ou você vai avaliar, por exemplo, fundos de investimentos em cotas. Assim, a métrica é muito diferente na hora de você olhar essas duas coisas, assim, de cotas em fundos imobiliários, né? Sem dúvida. Fundo imobiliário, por exemplo, de tijolo, é praticamente mercado imobiliário 100%. Aí realmente eu vejo locação, preço por metro quadrado, eu vejo taxa de capitalização, que é o cap rate, enfim, é bem diferente. Eu vejo localização, qualidade do Podia ativo. contar um pouquinho só de como você analisa esse tipo de fundo? Claro, assim, primeiramente, a gente tem que ter em mente que o fundo de tijolo, assim, fundo imobiliário é mercado imobiliário. Então, a gente tem que botar nossa cabeça em mercado imobiliário. A gente tem que analisar a qualidade do ativo, a gente tem que analisar quem está lá dentro, que é o inquilino, localização do ativo, gestão. A gente tem que realmente pensar com um pouco mais. Assim, o que eu também procuro fazer? Eu procuro colocar o imóvel no ciclo imobiliário. Tá? Porque é o seguinte, se aquele imóvel está num ciclo em que a região está, por exemplo, expandindo, muito provavelmente eu vou ter problemas de preço. Eu posso até fazer uma oferta, mas muito provavelmente quando o mercado está aquecido, a possibilidade da minha oferta não ser competitiva é muito grande. Né? Aí eu vou ter que aumentar o preço. Se eu aumentar o preço oferecido, eu posso levar o fundo? Pode, só que o que acontece? Quando eu integralizo o ativo no fundo imobiliário, ele já vem caro e o yield fica mais caro, o yield cai. É uma relação inversa. Né? Então, eu preciso, novamente, ver muito mais com carinho o lado imobiliário. Né? Fazer, por exemplo, diligência jurídica, que é toda a documentação. Fazer, por exemplo, uma diligência imobiliária, que é um engenheiro ir no local, ver como é que está o imóvel, ver se precisa de uma reforma ou não. Né? Uma análise de crédito do locatário é interessante fazer, se o locatário se dispuser a entregar as demonstrações financeiras, porque é o seguinte, não adianta ter um locatário lá, está 100% locado, e o locatário está com vários problemas financeiros. Precisa fazer uma análise de crédito ali. Né?
Então é mais isso. Agora, um FOF, por exemplo, o FOF, aí a gente tem que separar por estratégias que o FOF tem. A gente vai abrir o relatório gerencial e vai ver, olha, tem a carteira aqui, X fundos, né? Aí ele fala assim, olha, 50% é renda, 50% é ganho de capital. O ganho de capital, muito provavelmente, o gestor, ele não vai falar o preço médio, o que é o preço de carrego. Por quê? Porque é estratégico. Ele pode até falar, pode. Eu não falaria. Esse for gestor falando, poxa, mas isso é estratégico, porque isso exatamente vamos dizer assim, uma informação preciosíssima. Porque se o meu preço médio está baixo e o mercado está em alta, eu giro aquela parte da carteira e promovo o ganho de capital dos fundos que eu tenho distribuindo para o cotista. Né? Aí o seguinte, aí o seguinte, na parte de ganho de capital, a gente tem que ver quais fundos, tá? Estão descontados de uma maneira geral. Porque você não precisa fazer valuation de cada um deles. Você vai fazer valuation de 40 fundos? De 50? Não, né? Que você vai, assim, aí que acontece? Entra uma outra técnica, que é o valuation relativo. Você não acha o valor da cota daquele fundo imobiliário. Só que você compara com os pares, por meio de indicadores, cap rate, de yield, PVPA, enfim, e vê como é que ele está em relação à média, em relação ao que ele está sendo tradeado, por exemplo. Aí você vê, opa, esse fundo aqui está caro em relação à média. Ah, esse fundo está barato. Ah, esse fundo está caro em relação ao que ele vai distribuir nos próximos 12 meses. Você tem uma noção, aí ao fazer o giro, você tem um ganho de capital. Né? Aí é o seguinte, a outra parte que é renda. Aí a outra parte que é renda, é interessante ver qual que é a capacidade, né, de geração de rendimentos de forma não recorrente daqueles fundos. Porque não é renda. Então, o gestor está procurando maior previsibilidade possível daqueles fundos investidos. É isso que o gestor está procurando. Então, geralmente, o que você vai ver, provavelmente, na parte de renda? Fundos recebíveis, fundos que têm contratos atípicos, né? O FOF ele tem um probleminha, na minha visão, para fundo imobiliário, que é o seguinte. Em mercado de alta, ele vai super bem. Ele é um dos que mais paga quando o mercado está na bonança. Agora, quando vai mal, que é o caso, ele é um dos que tem a pior performance. Né? Por quê? Primeiro, o valor patrimonial é marcado a mercado. Poxa, se o mercado está caindo, todo o patrimônio dele está caindo também. Né? E outra coisa, né? É um momento oportuno para fazer compras. Só que o FOF, assim, chamar uma emissão de cotas abaixo do valor patrimonial, num cenário de alta taxa de juros e de queda das cotas, eu não chamaria. Tá? Eu não chamaria. Assim, tem um caso que até vi hoje, que é o RECX, que é um fundo de fundos da REC, que vai sair, que eu fiz uma entrevista com o Moise Politi, foi essa semana, vai sair acho que na semana que vem, fiz com ele. Mas por que eles fizeram a emissão? Porque está com ágio, está com 8% de ágio. Aí tudo bem. Aí faz sentido. O que não faz sentido é fazer a emissão abaixo do valor patrimonial para comprar mais cotas. E para fundo de fundo, isso é crasso. Assim, é absolutamente injustificável. Né? E outra coisa, o fundo de fundos, ele pode, por exemplo, fazer short. Né? Fazer short que é o seguinte, você é uma venda descoberta, você aposta na queda do ativo. E assim, aí o que você faz? Você faz uma operação de BTC, não tem nada a ver com Bitcoin, tá? Que é de alugar as cotas. BTC, na época minha, a gente chamava de banco de títulos em custódia. Você acessava ali a pedra, no caso, da bolsa e via quais são os títulos, as ações, no caso, que estão para alugar. E você alugava, no caso, né? E você vendia aquela ação, no caso, e você recomprava depois a um preço lá embaixo e ganhava na diferença. Né? O problema é que é o seguinte, fundo imobiliário não é aceito em garantia pela Bolsa, então complica. Ou seja, a Bolsa ela fornece o instrumento, só que ela esquece da parte de garantia. Porque é o seguinte, a Bolsa ela é a parte de contra as partes e a contraparte de todas as partes. Correto? Poxa, se ela não oferece uma garantia só, olha, FOF, você pode dar, por exemplo, assim, as suas cotas de fundos imobiliários. Se ela fizesse assim, poxa, beleza, não tem problema, só que ela não aceita, aí o que acontece? O fundo de fundos ele tem que ter uma parte em aplicações financeiras e um pouco de caixa. Você, pelo menos, dá em garantia na operação. Né? O problema de você ter muito caixa, o que acontece? É ineficiente.
Se você tem muito caixa, você não está alocado. Se você não está alocado, você não gera rendimento. E no resgate, tem imposto de renda. Por quê? Porque é cunho não imobiliário. Certo. Então, o FOF, assim, é bem assim, o FOF, assim, é interessante, sim, ter na carteira, claro, mas ele tem essas características aí que realmente as pessoas precisam ter atenção. Beleza, achei bem legal que você deu essa percepção, essa diferença. E aí, eu queria te perguntar, porque assim, acho que eventualmente tem algumas pessoas aqui na qual que podem querer trabalhar com fundos, enfim, nessa área. E aí eu queria te perguntar se você não podia contar um pouco assim do dia a dia, assim, realmente como que é o dia a dia, quais são as atividades que você exerce. E só uma coisa, pessoal, se tiver alguém que quiser fazer uma pergunta, manda, só dá um aviso no chat e aí depois abre o microfone. Mas aí, assim, se puder contar um pouquinho, acho legal a gente ter essa percepção de como é o dia a dia. Bom, é o seguinte, o Analysis de Research, né, Equity Research, tem dois lados, que é o sell side e o buy side. O buy side é a pessoa que atua em gestora de recursos, né? Mas eu vou contar o meu lado aqui, o sell side. Bom, o sell side, ele, obviamente que tem a parte de estudo, de evaluation, de análise, mas ele tem um lado muito comercial, que é o seguinte, no próprio nome diz sell side, você precisa vender relatório. Se você não ir atrás de cliente, não falar com o gestor, não falar com a analista de RI, né, muito provavelmente você pode perder alguma informação interessante para a sua análise, né? Então, por exemplo, você, assim, eu acordo de manhã, eu leio algumas coisas que estão acontecendo no mercado, para ver como é que vai estar o mercado na abertura. Assim, eu leio alguns outros relatórios de fundos imobiliários, que eu também faço assinatura, né? Eu leio, por exemplo, alguns outros relatórios que eu recebo nos meus e-mails, ou que eu tenho um estagiário que trabalha aqui comigo que envia para mim, eu dou uma lida, né? Aí, por exemplo, eu vejo se, por exemplo, faz sentido, revisita as teses dos fundos, ver se ainda faz sentido, ver se não dá para modificar alguma coisa, né? Só que é o seguinte, essa modificação tem que ser feita com muito cuidado, porque o meu cliente, que são os investidores individuais, ele não gosta de ficar mexendo toda hora nos ativos, né? Ele gosta um pouco mais de estabilidade. Então, eu preciso entender também o outro lado, porque se eu fizer, por exemplo, um produto que é muito técnico, que ninguém entende, muito complexo de entender, simples, ninguém compra. Eu vou precificar lá em cima, só que ninguém compra. E eu morro de fome. Então, é o seguinte, eu preciso entender também o outro lado. O que o outro lado quer? Que é uma carteira de fundos imobiliários, né? Que tem periodicidade, que no caso do Fundo Explorer é mensal, fácil de entender e que tem uma metodologia de precificação, seja ele preço teto, preço-alvo, enfim. Né? E eu também vejo como é que são as notícias dos fundos imobiliários no dia a dia, porque tem muito fundo imobiliário que sai notícia e tem análise para fazer, como de uma locação, compra e venda do ativo, aí eu vou atrás, consulto algumas informações, vejo se realmente a venda fez sentido profundo, se não fez, se tem incremento na distribuição dos resultados, né? Então, é meio misto, né? É comercial, porque você tem que entender o cliente, ver qual é a dor do cliente, ver se realmente está fazendo sentido, falar com um gestor e RI, né? E fazer suas análises, né? O que acontece é que é o seguinte, muito provavelmente a parte comercial, em alguns momentos do dia, tende a pesar muito mais. Especialmente para quem é sócio. Tem dia, por exemplo, que eu fico resolvendo o pepino do suporte. O cliente não recebeu e-mail, deu alguma coisa, pepino com pagamento, por exemplo. Né? Aí eu tenho uma pessoa do suporte que me ajuda, mas se realmente, por exemplo, aquele cliente estiver muito exaltado, eu tenho que acalmar o cliente e o suporte resolvendo as questões. Né? Então é o seguinte, eu tenho uma parte comercial, de análise e também um pouco de suporte que eu também faço. Então é o seguinte, mas no Equity Research tradicional, é muito mais você falar com o cliente, ver as dores deles, né? Falar com gestores, RI, participar de alguns eventos. Nessa pandemia, não, né? Mas antes da pandemia, eu participava bastante. Eu gostava de evento, gostava bastante, né? Inclusive, assim, é que realmente pegou a gente de uma maneira muito forte. Mas, por exemplo, a gente tinha planos de por exemplo, começar uma área de REITs no Fund Explorer. Eu estava estruturando com sócios, por exemplo, a gente ia uma vez por ano para os Estados Unidos no evento de REITs, né? Então, só que obviamente ficou em stand-by justamente por causa da pandemia, mas realmente a gente via essa percepção, né?
Então, acho que o Active Research, o sell-side, tem muita parte comercial também, tá? Porque é o seguinte, novamente, para encerrar, o cara vende um relatório, mas o relatório precisa estar claro para o cliente, porque se o cliente não entende o relatório, não adianta você fazer. Não adianta, tá? Obviamente que cada cliente vai ter uma necessidade. Tem um cliente institucional, que o research ele é vinculado às corretoras, né? E tem um cliente individual, que é o meu caso, né? Que eu tiro dúvida, comunico com os clientes, enfim. Então, é uma parte comercial e analítica, no caso do sell side, né? Perfeito. Aí, eu acho que o pessoal quer fazer pergunta, vou começar pelo Aldo, que levantou a mão primeiro, aí depois o Léo faz e o Tarek faz a dele, mas pode falar aí, Aldo. Não, em relação, tipo, a essa questões de fundo de tijolos, mano, quais os riscos que você interpreta, assim, nesse mercado imobiliário mais palpável, mais físico e possíveis, tipo, complicações jurídicas que podem envolver, assim, disputa de imóveis, essas coisas, etc. Bom, na diligência jurídica tem que estar muito claro como é que estão, por exemplo, as matrículas, né? Se tem vinculado alguma dívida na matrícula, todas as transações registradas, né? Quem são as pessoas que fizeram os registros, se está tudo ok com a matrícula em relação à emissão de posse, né? Se é pertencente realmente àquele fundo, ou, por exemplo, alguma SPE, Sociedade de proposta específica, que o fundo tem participação. Então, é o seguinte, fazer um checklist de como está a situação, né, dos antigos proprietários e do atual proprietário vis-à-vis o que está descrito na matrícula. Tá? A matrícula do imóvel é o RG do imóvel. Se nada tiver escrito ali, ponto de atenção absurdo. Porque o que acontece? Não adianta você fazer compra de um imóvel muito lindo, financeiramente compensa, se, por exemplo, não tem matrícula. Tô fora. Que aparece um cara de não sei da onde, fala assim, Jacinto, o imóvel é meu. Vou fazer o quê? Ele tá com a matrícula? Eu vou fazer nada. Vou entrar com um processo, vou gastar com um advogado para muito provavelmente perder. Então é o seguinte, a matrícula e todas as movimentações ali do imóvel, vis-à-vis algum vínculo com dívida, por exemplo, financiamento, alienação fiduciária, tem que estar em dia e tem que estar tudo atualizado. Tá? E também o registro dessas transações, né, no cartório de notas. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando a gente compra um imóvel, você faz o quê? Você faz uma escritura de gaveta, né, entre o comprador e o vendedor. Tá certo? Você faz de gaveta, você só vale entre vocês dois. Só que o seguinte, qual que é o processo depois? Você precisa tornar isso público. Para alguém, se alguém quiser consultar, é possível. Então, você tem que ir no cartório de notas. Tornar isso público. Ou seja, lavrou a escritura. Ao lavrar a escritura, depois você tem que fazer o quê? Você tem que ir no cartório de registro de imóveis. Né? E averbar, né, essa escritura pública na matrícula do imóvel, que é o registro ali. Isso é muito importante, tá? Para financiamento. Banco não financia imóvel que não tiver averbado na matrícula, porque não tem como provar que aquilo é daquela pessoa. Então, se esses processos foram feitos tudo direitinho, não tem nenhum problema, essa parte jurídica, tá? Agora, a parte imobiliária. É o seguinte, o risco que eu vejo, em especial, é vacância, tá? Porque é o seguinte, vacância é fluxo financeiro. Se você não tiver fluxo, né? E, por exemplo, se você não tiver um motivo claro para isso, por exemplo, o inquilino está em reestruturação, o inquilino está de mudança, achou um imóvel melhor, enfim, tem que entender o motivo. E muitas vezes pode ser que, por exemplo, o inquilino está com uma situação, assim, piorou a situação dele e vai falir. Tudo bem, você fala assim, ok, eu não controlo isso, bota de novo para alocar. O problema é se essa vacância ela demorar mais do que esperado em uma região em que o mercado está aquecido. Aí, muito provavelmente, é algum problema na negociação dos valores. Porque se está aquecido, é para estar alocado. Ou, inclusive, no mínimo, várias conversas aí em andamento. Então, por exemplo, vacância, né?
assim, o estado do imóvel, né, tá? Assim, por exemplo, necessita de algumas reformas, você pode negociar com o locatário. É um risco, mas você pode negociar. Assim, não estou dizendo que o risco não existe. Se você diminui, como? Você negocia com o locatário. Você fala assim, olha, fundo, eu já sei, eu pago o retrofit que você está pedindo. Ou, por exemplo, você paga e eu dou um desconto numa locação. Aí tá tudo bem. Aí o cara tá indeciso na hora de negociar. Você fala assim, tudo bem, eu pago a tua mudança. Pode ser também, por exemplo, você dá uma carência, por exemplo, algum período, desconto. Você pode dar, por exemplo, também o allowance, que é uma ajuda de custo, que aí ele usa como ele quiser, né? Pode ser na mudança, pode ser no mobiliário, enfim, né? Vacância, acho que é o principal risco, algumas necessidades de reformas, benfeitorias no imóvel, por exemplo, também em relação à localização não ser tão boa, né? O gestor tomar decisões ruins acontece sim, tá? O que eu vejo é o seguinte, na época que eu trabalhava, muito gestor não tinha vamos dizer assim, know-how, DNA imobiliário. Hoje tá bem diferente, mas ainda existem gestores que não têm DNA imobiliário. Isso me preocupa um pouco. Assim, por outro lado também, a gente pode terceirizar as coisas. A gente contrata alguém, por exemplo, o gestor não tem um DNA imobiliário, ele aprendeu. Só que é o seguinte, ele contrata 3 pessoas na equipe dele que eram de incorporadoras, de construtoras, e resolvido o problema, né? Você delega. Só que é o seguinte, seria de melhor agrado, assim, melhor prática se o gestor tivesse DNA imobiliário, né? Isso é um risco também, né? Então, basicamente, eu elencaria dessa forma. Aí, não sei se eu... Entendido, obrigado. Imagina. Bom, acho que agora o Léo quer perguntar, então pode abrir e perguntar aí, Léo. Boa noite, assim, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo certo. Em relação aos rendimentos de tijolo, papel e FOFs, a gente escuta muito falar sobre sempre reinvestir muito quando você recebe dividendos de fundos de papel. Então, eu queria que você falasse para a gente o porquê dessa quase que obrigatoriedade de reinvestir e se isso relaciona com a composição dos rendimentos, se distribui inflação, se não distribui. Então, eu queria que você desse um panorama para a gente dessa quase que essa lição para poder reinvestir. Dos fundos de crise, né? Você está dizendo, né? Isso. É o seguinte, muita gente só investe em fundos de crise, 100% em fundos de crise, porque realmente eles pagam mais. A verdade, eles pagam mais, né? Você não precisa, por exemplo, ser, vamos dizer assim, um fanático a respeito disso. O que acontece é o seguinte, ok, a pessoa concentra, ela precisa saber o que ela está fazendo, porque, por exemplo, a gente viveu essa situação. Quando, por exemplo, o CDI estava 2, a inflação 3, o que acontecia? Os rendimentos são impactados também. Eles passam a pagar eles podem pagar até um pouquinho menos, ou igual ao fundo de tijolo. E o fundo de tijolo tinha perspectiva de alta alocação e eles não, né? Porque estava muito baixo o CDI e inflação. Então, assim, eu entendo o pessoal que investe em FIIs de crise somente, mas eu acho que é interessante mais diversificar, que você está exposto, porque é o seguinte, como o mercado é cíclico, né? Existe ciclo de taxa de juros e também o ciclo da inflação, também existe. Né? Então, você vai, por exemplo, tendo um maior equilíbrio na carteira, né? E o seguinte, né? Agora, sobre a inflação, no caso, o fundo de CRI em si, ele distribui mais, porque é o seguinte, o CRI, que é uma dívida, um crédito privado estruturado, ele tem um componente de correção monetária, que pode ser, que em muitos casos é mensal, mas também pode ser anual. E, por acaso, ele distribui essa inflação, a inflação mais juros. Então, acaba sendo grande naturalmente, pela própria natureza. Você tem só um delay aí, um atraso aí de 2 meses, porque toda a estrutura, vamos dizer assim, o repasse do fluxo, ele segue um rito. E até chegar no fundo demora um pouco. Né? Então, é o seguinte, essa pessoa pegava a inflação, pegava os juros, né, e recebia, colocava no bolso e se sentia muito contente. Né? Se obviamente você tinha uma perspectiva de alta, lembrando que você também podia ter perspectiva de baixa, tá? Aí o seguinte, a questão do reinvestimento,
que eu acho que é importante também, é o seguinte, não é para simplesmente pegar os rendimentos dos fundos imobiliários e torrar tudo, você tem que reinvestir uma parte. Por quê? Porque aí garante, né, que o seu patrimônio mês a mês ele aumenta. Um pouco, claro, né? Mas ele vai aumentando aos pouquinhos, ao longo do tempo, ele vai crescendo mês a mês. Por quê? Você compra mais cotas e essas cotas te dão mais rendimentos. E assim vai crescendo aos poucos, né? Então, assim, então é até natural eu ver, por exemplo, gente investindo só em fundos recebíveis, em tenda, assim, que nem eu falei, eu também acho interessante, mas tem que saber o que está fazendo, porque no ciclo de baixa de inflação e juros, você vai ser impactado, né? Eu acho que tem uma carteira diversificada, né? O reinvestimento eu acho sempre bom, né? O interessante é o seguinte, tá? Eu li alguns trabalhos, né? E chama a atenção o seguinte: geralmente, tá? Quando você tem, vamos dizer assim, uma quase independência financeira, é basicamente quando você tem aí vamos supor, uns 70% dos seus rendimentos de fundos imobiliários cobrem 100% dos seus gastos mensais. Os 30, por exemplo, 30, 25, por exemplo, 40, você reinveste. E o outro percentual já cobre 100% dos seus gastos mensais. Isso, muito provavelmente a pessoa já atingiu a independência. Se ela pode pedir demissão, não sei, né? Eu não pediria, né? Mas eu continuaria trabalhando e tendo aquela reserva. Né? Mas enfim, mas eu acho que é o segredo, não o segredo, mas o caminho é mais ou menos por aí. Você reinvestir todo mês e com uma parte, ou reinvestir tudo, você pode reinvestir tudo, né? E sendo que aquela parte, ela tem que cobrir ao longo do tempo 100% dos seus gastos, né? Aí realmente você tem uma segurança financeira muito boa. Boa, show de bola. Obrigado. Imagina. Não sei se o Léo vai querer fazer mais algum comentário. Se não quiser, o Tarek agora quer fazer uma pergunta. Aí, você, Tarek. Ok, valeu, Willi. Já sinto boa tarde, primeiramente, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Então, minha pergunta, ela vai muito para os fundos residenciais, porque eu sempre vejo com um receio muito grande, né? Principalmente com a insegurança política aqui no Brasil. Claro. E tanto política quanto jurídica, né? E a minha família também tem imóveis, né, residenciais, e eu vi, tipo, é muito complicado, principalmente quando tem carência e tal, principalmente na pandemia agora. E eu queria saber como você vê aí os fundos residenciais, né? Se, por exemplo, aqui no Brasil esse setor pode crescer para chegar como se fosse nos Estados Unidos, né? Que a gente tem aqueles fundos residenciais gigantes, assim, porque eu realmente não entendo muito bem sobre eles. Então, mais ou menos. Claro. É o seguinte, os Estados Unidos ele é bem antigo, que é o multifamily, né? Bem antigo, tem há décadas, né? E funciona muito bem, né? Aqui no Brasil, realmente, isso é brand new, isso é muito novo. A gente tem, acho que 4 fundos, que é o JFLL11, LUGG11, RBRS11 e o VCRR11, sendo que tem ainda outros ainda por vir, né? Acontece o seguinte, tem potencial? Tem, mas a gente tem que ter cuidado, porque é o seguinte, pessoa física é um problema. Eu já fui locatário, é complicado, porque é o seguinte, acontece qualquer dor de barriga, né? A gente já liga para o proprietário querendo negociar o preço de locação. Acho que seus pais sabem isso muito bem. Sem falar que o locatário pode destruir o apartamento ou casa, pode, por exemplo, ter algum mau manuseio de alguma coisa, você tem um gasto absurdo, né? Afinal de contas, você é proprietário, no caso, é tudo o proprietário que tem que fazer, né? Por exemplo, o inquilino sai, aí fica vago, aí todas as despesas, por exemplo, de condomínio, conta de energia elétrica, o mínimo de água é o proprietário que tem que pagar, fora a taxa da imobiliária, então é bem complicado. Só que é o seguinte, né? Para fundo imobiliário de residencial, os gestores tomaram sim esse cuidado e, a meu ver, eles tendem a, por exemplo, a fazer estruturas que mitiguem isso. Por exemplo, um aluguel tampão, acho que tem no logo, que é o LUGG11, que é o seguinte, se o fundo imobiliário, por exemplo, tiver uma taxa de ocupação baixa, dependendo da região, baixa que eu digo, 60%,
ele cobre, por exemplo, o contrato tampa, ele cobre o restante até, por exemplo, 30%, ele cobre, fazendo com que a taxa a vacância financeira ela não fique alta, né? Ou, por exemplo, que nem o JFL 11, da JFL Realty, assim, a estruturação do fundo deles foi o seguinte: eles focam em localizações muito boas e públicos de altíssima renda. Né? Ao focar em públicos de altíssima renda, você pode até ter um descasamento ali, com uma vacância ou outra, mas dificilmente uma crise vai impactar o fluxo ali. Né? Sem falar, obviamente, que existe uma renda mínima garantida, porque você tem parte em alguns empreendimentos em construção e desenvolvimentos, juntamente, por exemplo, com um sistema de locação, né, que eles terceirizam para uma empresa especializada, e também eles fazem um mix, né, de contratos de curta duração e longa duração, que é o short stay, long stay, short stay, né? Parte é de short stay, locação de curto período, algumas semanas somente, e parte é long stay. Né? Então, que long stay basicamente são 30 meses de contrato, mais ou menos, né? Então, assim, ela consegue diluir esse risco. Não quer dizer que ele deixa de existir, ele existe, mas dilui um pouco, né? O que a gente precisa prestar atenção público-alvo, especialmente, e como é que está se dando a comercialização disso e vis-à-vis instrumentos financeiros para mitigar uma possível baixa na taxa de ocupação. E até agora tem funcionado, tá? Obviamente que vai depender da tese do fundo. Se for empreendimentos muito bem localizados, novamente, com um público que não tem, que tem pouca acessibilidade à crise, eu acho que realmente pode ter uma tese interessante para estudo. Né? Mas realmente, pessoa física locatária tem alguns problemas sim. E a gente precisa, o fundo precisa ter algo que dilua isso. Ok. Eu posso fazer mais uma pergunta? Tem problema, Léo? Você pode ir? Tá. Eu só queria perguntar, porque a gente sai muito as pessoas que saem da renda fixa, né, principalmente para ir para os fundos imobiliários, elas estão muitas vezes buscando uma renda mensal, né, constante. Exato. Então, queria perguntar assim, como essas pessoas, assim, ou como você montaria uma carteira segura, assim, quais características dos fundos tal você usaria para montar uma carteira segura, que desse uma rentabilidade constante e que não mudasse tanto, né, com cada mês, né, os dividendos e os rendimentos. Como você faria? Quais indicadores você faria? Bom, é o seguinte, primeiramente eu preciso conversar com a pessoa, né, aceitar, conversar e entender as dores, os objetivos dela, né. Mas, assim, a gente precisa prestar atenção também, né? Eu falo dor, risco, porque a gente precisa prestar atenção nisso, que poucas pessoas fazem, inclusive, não, assim, profissionais do mercado, tá? É bastante comum, por exemplo, assessores de investimento falarem de retornos, não falam de risco do ativo. Qual que é o risco desse ativo? Eles não falam, não sabem. Qual que é o risco da sua carteira? Como é que você está precificando o risco da carteira? Não sabem. Né? Acho que é importante entender isso. Né? Risco de fundos imobiliários, vacância, má gestão, péssima localização, preço de imóvel muito alto que vai para o fundo, emissão abaixo do valor patrimonial. Né? Então, eu já falo para a pessoa, o risco é isso aqui. Você pode perder dinheiro? Pode sim, não existe essa subir para sempre, você pode perder dinheiro. Algumas pessoas até perguntam, o fundo pode falir? É altamente improvável. É muito improvável. Porque é o seguinte, você tem um imóvel ali de lastro, né? Pô, o fundo falir, mas o fundo tem um imóvel. Como é que vai falir se tem um imóvel ali? Não faz sentido. Certo? Então é o seguinte, para essa pessoa, se a pessoa não quer volatilidade nos rendimentos, muito provavelmente o que eu faria? Uma carteira diversificada, aí ia ponderando os ativos ali, conforme ali o financeiro dela, financeiro que eu digo dinheiro investido, né? Muito provavelmente eu focaria um pouco mais em fundos de tijolo que possuem contratos atípicos, que tem basicamente uma previsibilidade muito boa, né? Que você tem apenas a correção monetária no ano, no aniversário de 12 meses, né? Juntamente aí também com os fundos de recebíveis, um pouco mais high grade, que tem maior qualidade no crédito,
né? E alguns fundos, por exemplo, ali, de escritórios com um mix de contratos típicos com atípicos. O atípicos aí para você, basicamente, ter um pouco de aumento de aluguel e permitir um reinvestimento melhor, né, com o aumento dos rendimentos, com alguma parte de atípico para dar uma segurada em períodos de crise. Aí eu faria dessa forma. Ok, valeu. Ajudou bastante. Imagina, Tarek. Boa, Jacinto. Tem uma pergunta agora. Cara, em relação ao contexto que a gente está agora, partindo do princípio que grande parte do mercado são pessoas físicas, diferente do mercado de ações, né? E quando a gente fala pessoa física, já é quase um sinônimo para emoção, sem dúvida, não ser racional, né? Como você acredita que todo esse ruído, todo esse contexto político, ele afeta os fundos imobiliários ou não? E se sim, se eles afetam, de que maneira isso afeta todos os fundos? Afeta sim, afeta, né? De uma maneira ruim, as cotas caem e, assim, de um modo, vamos dizer assim, para alguns fundos que já estão sofrendo antes, caem mais do que o previsto, né? Então, as cotas caem e afeta sim. É simples, por quê? Novamente, aquela discussão do risco. Por quê? Porque o risco de se investir no país, ele aumenta. Se você tem interferência política, interferência estatal, vamos dizer assim, uma política, vamos dizer assim, econômica, assim, por parte do ministro da Fazenda, assim, não muito clara, né? Aí, como consequência, você tem uma política monetária que fica correndo atrás da inflação. Se o risco aumenta, né, o retorno requerido do investidor, seja ele pessoa física ou internacional, ele aumenta. Né? E muito provavelmente o que acontece? Os ativos eles têm que oferecer isso. Só que os ativos, só que fundo imobiliário não é assim. O retorno não se ajusta da noite para o dia. Você tem um contrato de locação de médio prazo ali, ou de longo prazo ali. Então a única maneira de se ajustar é como? Caindo o preço da cota. Aí fica mais equilibrado. Tanto que é o seguinte, ele cai e fica mais ou menos de lado. Aí quando a perspectiva melhora um pouquinho, volta a subir. Né? Então, é o seguinte, o risco aumenta, o retorno requerido ele aumenta, e aí o que acontece? Né? Aquele investidor que não gosta muito de risco, ele tende a ir para a renda fixa. Né? Assim, muita gente não tem esse conforto, ele descobriu que não tem esse conforto justamente no cenário atual. Ou, por exemplo, naquele cenário que teve 6 circuit breaks em março. Né? Assim, é que nem e é interessante que nas corretoras de valores, né, para investir em renda variável, elas têm um formuláriozinho de perfil de investidor. Tanto que elas mudaram a abordagem. Para investir em renda variável, fundo imobiliário, ações, tem que ser investidor agressivo. Tanto que o seguinte, obviamente que foi para todos os clientes. Eu tenho corretor na Rico, elas mandaram para todos os clientes. A gente tinha que fazer uma atualização. Porque realmente ela estava percebendo isso, porque os assessores de investimento percebem isso, né? A cota cai, o que eu vou fazer agora? Então, assim, afeta sim. Por quê? Porque afeta o risco, e se afeta o risco, a pessoa não gosta do risco, vai para renda fixa. Como se renda fixa não tivesse risco, né? Tem. É menor, bem menor, mas tem, né? Todo mundo sabe que, assim, renda fixa ela não é tão fixa assim. Dependendo da taxa que você entrar, o PU, que é o preço unitário, varia. Né? Então, assim, não é tão fixa quanto todo mundo acha. Também tem, só que ela tem menos. Né? Então, assim, infelizmente afeta, em especial para um país que nem o nosso, em que, por exemplo, o Estado ele é muito presente na nossa economia. Né? É muito presente, seja via estatais, seja via empresas de economia mista, né? Ela é muito presente, e, por exemplo, em especial quando você tem problemas muito explícitos na parte de infraestrutura, logística, telecomunicação, tudo tem a mão do Estado. Até eu entendo, eu acho que assim, como a iniciativa privada ela não tem, assim, ela não tem essa capacidade de investimento, ou vamos dizer assim, uma atitude
que tomem, vamos dizer assim, as rédeas do desenvolvimento, tem que ter o Estado. Assim, infelizmente, assim, gostaria que fosse diferente. Mas não é. Né? E a gente tem também, assim, um modelo muito, vamos dizer assim, particular, né? Que é basicamente o seguinte, é o empresariado indo para Brasília para pedir benefício. Isso cria muitas distorções, isso é muito ruim. Né? Até vou comentar, na própria indústria do mercado imobiliário, em fundos imobiliários. O fundo imobiliário, ele tem isenção no imposto para rendimentos, para a pessoa física, certo? O fundo imobiliário não nasceu isento. Ele não nasceu isento, ele tinha tributação. Na lei de 2005, que é a 11.196, que é a lei do bem, que isentou os fundos imobiliários para desenvolvimento da construção civil. Né? Eu entendo, né? E, sinceramente, eu sou até a favor. Por quê? Porque é o seguinte, poxa, vários setores têm benefícios fiscais. Um monte. Por que fundo imobiliário não vai ter? O problema é o seguinte, se tiver que dar para um setor, tem que dar para outro também, porque senão vira bagunça. Ou tributa todo mundo e acabou, ou não tem benefício, né? Ou dá para todo mundo. Porque senão fica nisso, e realmente vai continuar. Né? Eu tive uma reunião com o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Vinícius Poit, alguns players da indústria, o Walter Cardoso, que é o presidente da CBRE do Brasil, e assim, muitos concordam, assim, poxa, assim, outras indústrias têm benefício, então a gente também tem que ter. E tem que lutar por isso. E a gente lutou e deu certo, e pelo menos até o momento a gente está com a manutenção do rendimento isento. Né? Mas é isso, a nossa crítica é essa. Assim, se um tem, a gente tem que ter, senão, por que um setor é mais importante que o outro? Aí começa. Se for para realmente falar de importância, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem a usina de Itaipu, certo? A usina de Itaipu, eu fui com minha noiva há uns anos atrás para Foz do Iguaçu, né? Poxa, no pico da construção da usina de Itaipu, tinha 40 mil pessoas trabalhando. Me fala um setor que emprega mais do que o setor de construção civil. De uma vez só. Tem algum? Por exemplo, um empreendimento que tem três torres de apartamentos. Tem centenas de pessoas trabalhando ali. Não emprega, é complicado. Eu falo, pronto, de uma vez só eu emprego centenas de pessoas. Centenas. Aí, o que acontece? Eu uso esse empreendimento como lastro para pegar uma dívida para eu fazer um outro empreendimento. Então, vai se alimentando. Poxa, eu vou gerar vários empregos. Então, é complicado, né? E o lobby é muito forte, né? Eu acho que todo país você tem lobby, né? Então vai ficando assim. E, novamente, enquanto os outros têm, a gente vai reivindicar. Não tem muito jeito, né? Sim. Hoje, assim, você tinha dito que você conseguia até às 7, aí o Gabriel levantou a mão, não sei se dá tempo de você responder Não, tudo mais bem, uma. sem nenhum problema. A gente estica um pouquinho. Fique à vontade. Eu quero responder a pergunta de todos vocês, tá? Pode ficar à vontade. Tá, pode perguntar aí, Gabriel. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Gabriel. Minha pergunta é o seguinte: em janeiro de 2020, o IFIX ali estava num momento muito bom ali, né? Estava subindo, estava decolando de uma maneira bem forte. Eu queria saber se nesse momento que deu uma recuada por conta da pandemia, enfim, se você acha que foi um reajuste que ia acontecer uma hora ou outra, ou realmente estamos em uma oportunidade, está descontado o mercado em geral, assim, fundos imobiliários, ou vamos supor que ele, ou se não, é o preço que era para estar mesmo, que em meados de 2020, ali em janeiro, que estava mesmo fora do patamar. Sim, em janeiro que aconteceu foi um sell-off natural, tá? Porque 2019 foi um ano muito bom para os fundos imobiliários, então foi um sell-off natural. O que ia acontecer, muito provavelmente, a gente ia ter talvez até um meados de fevereiro, a gente ter um sell-off, fevereiro foi um pouquinho volátil e tal, e ia melhorar. Né? O problema é que a gente teve a pandemia e aí realmente caiu tudo. Tem circuit breaks, enfim, né? Então foi natural, acho que foi um sell-off até natural. Né? Assim, um momento interessante para a compra de fundos imobiliários, assim, não vou falar que é o melhor momento, tá? Esse melhor e pior eu tendo a não avaliar dessa forma. Eu acho que o momento interessante é o que a gente está passando agora. Vai ter novos aumentos de taxa da Selic, sim, vai ter, tá? E o momento muito provavelmente é de compra com parcimônia, tá? Então, esse é o momento. Muito provavelmente, em alguns anos, quem fez um preço médio daquele fundo imobiliário interessante vai ganhar muito dinheiro no ganho de capital se vender a cota, né? Porque é o seguinte, a recuperação, a gente ainda está em recuperação, tá?
Em escritórios, por exemplo, em shoppings, a recuperação vai acontecer, né? Por exemplo, eu estou fazendo home office, só que é o seguinte, eu já sinto sou exceção da exceção, né? Assim, escritórios, o pessoal já está voltando. Assim, eu gosto sim do home office, só que é o seguinte, a cultura, assim, escritório é importante por quê? Porque por causa da cultura corporativa, você forma a cultura da empresa ali, você reúne pessoas, você aprende a trabalhar em equipe, aprende a ouvir, que isso é muito importante ouvir, né? A fazer novas soluções criativas e você que também cria um respeito por hierarquia, que é muito importante. A criação de respeito por hierarquia, ela permite ter mais produtividade. Ela permite, né? Assim, obviamente que algumas pessoas não se dão tão bem, ou preferem ficar em home office. Ok, mas assim, eu acho que assim, é interessante ter um modelo de escritórios ainda. O que eu vejo daqui para frente de tendência é um modelo híbrido. Parte escritórios, parte em casa. 3 vezes por semana no escritório, 2 vezes em casa. Acho que aí realmente funciona bem. Para esses fundos, eu vejo uma oportunidade. Por quê? A atividade construtiva de escritórios, o mercado imobiliário em si, tá? Falando de maneira geral, não tem escala. Todo ano tem vários prédios para entregar, vai ter absorção de todas as empresas. Não. Que nem eu falei, o empreendimento demora de 3 a 4 anos para ser entregue. Isso vai tudo bonitinho. Se não tiver nenhum problema ao longo do caminho, que vai ter problema. Vai ter. Construção sempre assim, é sempre problema. Revisão de orçamento, prefeitura que não homologou o projeto porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, você não tem compensação de construção, você não pensou nisso, você não pensou na natureza. Você, por exemplo, tiver uma área ambiental que você vai ter que devastar para fazer empreendimento, complicou ainda mais. Então, assim, é bem complicado, né? Só que é o seguinte, assim, você ver algo desde o zero é muito gratificante. Dá muito trabalho, mas é muito gratificante. Então, é o seguinte, terminando, acabei até falando demais, né? Em janeiro foi um sell-off natural, que é para colocar dinheiro no bolso, e a oportunidade está realmente agora, eu acho uma oportunidade interessante daqui para frente, enquanto houver essas taxas Selics. Então, assim, até falar algo. No anúncio de fechamento da reunião do Banco Central, que ele bate o martelo em relação à taxa Selic, no dia seguinte, acho interessante comprar, porque as cotas vão cair. Né? A magnitude é que a gente vai ter que saber, mas certamente elas vão cair, tá? Então, porque realmente, assim, muita gente está assustada. Eu acho que é o seguinte, as pessoas que estão muito assustadas, né? Elas, infelizmente, elas não sabem direito por que investiram. Elas não sabem. Né? Eu vou vender tudo. Vende no prejuízo para vender, para aportar em renda fixa, que é que nem eu falo, precisa fazer sentido o prejuízo. Como assim sentido prejuízo? Assim, tem que vender. Por quê? Tem que vender porque, assim, você não confia mais na gestão, o fundo perdeu fundamento, o imóvel perdeu qualidade, aconteceu alguma coisa no imóvel, perdeu qualidade, né? Ou, assim, por exemplo, você pode usar o prejuízo para compensar o imposto. Você vendeu um fundo que deu um baita de ganho de capital, você vende o outro que tem prejuízo, você compensa, você paga menos imposto de renda. É uma saída, mas sempre tem que ter uma saída. Ok? Fechou, então. Acho que foi bem legal. Passamos um pouquinho, mas foi por um bom motivo, que você deu várias aulas em todas as perguntas que todo mundo fez. Queria te agradecer. Todas essas oportunidades que a gente tem de conversar com um profissional são sempre super legais, e acho que por você já ser conhecido por um pessoal da Liga, os caras te admirarem, foi mais legal ainda. Então, queria agradecer, e aí deixo a palavra com você para a gente finalizar. Poxa, eu agradeço a oportunidade, é a segunda vez que a gente se fala, sempre muito bom ajudar o pessoal das faculdades. Já fui estudante, né? Então, assim, sei muito bem as dores que vocês passam, aí, em especial no final de ano, quando você tem TCC, estágio para fazer, muitas incertezas para escolher o emprego X, o emprego Y, é complicado. Na minha época, eu não tinha essa ajuda que vocês têm hoje. Eu acho que vocês têm muito mais oportunidades, têm o poder de tomar decisões bem melhores do que eu tomei no começo. Então, realmente, eu não tive essa oportunidade, mas eu estou dando a vocês de um pouco mais de ajuda. Eu acho que isso é sempre muito bom.
Então, assim, novamente, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Valeu, Jacinto. Abraço. Obrigado. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. Jacinto. Obrigado, Jacinto. Obrigadão. Obrigado. Até a próxima.